boa tarde, Brasil. Começando mais um A Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, hoje muitos assuntos na nossa Roda da Fofoca. Sexta-feira, vocês sabem que a gente faz um balanço da semana, destaca os acontecimentos que mais repercutiram aí na opinião pública em geral e também nas redes sociais. Mas hoje nós vamos começar a nossa primeira página tratando de um assunto muito importante que foi falado essa semana, mas que hoje a gente tem também a versão da própria pessoa focalizada. Vamos começar a nossa primeira página de hoje falando do padre Fábio de Mello. A gente já falou dele essa semana, na última segunda-feira, em relação à história da Tia Socorro, no programa do Luciano Huck, não é? Vocês se lembram disso. Mas a gente falou também em relação à notícia que tinha saído sobre o padre Fábio de Mello estar com síndrome do pânico. E a partir daí, vários desdobramentos teve essa notícia, ela foi replicada de várias formas, uns acrescentando detalhes que não fazem parte da realidade, né? Outros emitindo opiniões sem ter todos os detalhes da história. Então o padre Fábio de Mello, como ele está em tratamento e não dá para ele ficar atendendo toda a imprensa, ele resolveu ele mesmo postar no Instagram dele o lado dele dessa história, não é? E dizendo inclusive, acreditem no que eu estou dizendo, porque acredite naquilo que eu estou falando, porque é ele que está passando por toda essa situação. Ele não desmente de jeito algum a síndrome do pânico, mas ele dá mais detalhes de como está a situação dele, né? Do tipo de tratamento que ele está fazendo, como é que isso aconteceu. Ele conta, inclusive, que ele já tinha passado por esse problema há tempos atrás, né? O que ele está tendo, na verdade, é uma recaída. Eu não sei nem se essa seria a palavra exata, porque quem tem síndrome do pânico fica bem e dependendo do rumo que a vida tiver, ou dependendo de algum acontecimento inesperado e muito forte, seja de alegria ou seja de tristeza, alguma coisa pode mostrar que a gente tem essa tendência e ela volta. Pode ter fases na vida. Eu, por exemplo, fiquei 20 anos sem ter, né? Não tive nunca mais. E de repente, numa situação mais complicada, num momento mais estressante, você sente que a coisa ainda existe ali, que ela pode voltar a qualquer momento. Faz parte da natureza, da tendência da gente a esse tipo de coisa, é uma maneira também do ser humano reagir a momentos que possam parecer mais ameaçadores. Enfim, vamos ver o que ele diz certinho e fiquem com isso, que é a palavra dele, não é? Porque o padre sempre teve uma relação muito transparente com o público e não vai ser diferente agora. Ele nunca escondeu nada do que veio se passando na vida dele. Aliás, ele tem um livro que conta tudo sobre a vida dele. Então, eu achei muito importante, né, já que ele não tem energia para ficar falando disso com todo mundo várias vezes, que ele mesmo colocasse a verdade dele nas palavras no Instagram e que todo mundo tenha acesso e a gente pudesse repercutir através aqui do nosso programa. Então, vamos lá, que é o seguinte, olha só. Aliás, essa foto, né, que ele postou também tem um significado que a gente vai falar para vocês. E é o seguinte, vamos ler juntos o texto. O padre Fábio de Mello diz o seguinte, olha: meus queridos amigos, saibam por mim o que sobre mim é verdade. E é isso, não tem ninguém melhor para falar sobre ele, o que ele está sentindo, o que ele está passando, do que ele mesmo, né? Então é assim, saibam o que sobre mim é verdade. Há 3 meses enfrentei um problema grave familiar. Desde então, parei de dormir direito e passei a enfrentar uma angústia muito grande. Há 20 dias tive sintomas de síndrome do pânico, diagnóstico que já tinha tido 2 anos atrás e que superei muito rapidamente na época. Desta vez foi muito diferente. Fiquei praticamente 1 semana trancado em casa, com sensação de morte. Aí ele continua o texto, desde então estou fazendo um tratamento. Os medicamentos fizeram uma enorme diferença e fazem, viu gente? Fazem mesmo. Tenho conseguido cumprir meus compromissos e procurado fazer uma rotina mais leve que me permita estar entre amigos que amo. Estou me sentindo bem melhor, ainda que não me sinta inteiro. Agradeço muito o carinho de todos vocês e também dos jornalistas que nos procuraram querendo tratar com respeito e profissionalismo o que tenho enfrentado.
Quando estiver mais inteiro, eu falarei mais sobre o assunto, pois sei que minha partilha poderá ajudar os que enfrentam o mesmo problema que eu. Por ora, é viver, buscar o equilíbrio que Deus me concede através das escolhas que posso fazer. A foto escolhida, e aí que vem o significado da foto, a foto escolhida para esse post não é por acaso. Ela é a expressão da leveza que quero sempre levar comigo, e está aí o texto do Padre Fábio de Mello, né? Essa é a foto que ele escolheu, essa é a foto que ele postou juntamente com esse texto, porque ele acha que ele tem leveza nessa foto, e é isso que ele quer carregar com ele sempre na vida, né? E esse momento difícil, essa fase difícil, essa volta da síndrome do pânico de uma maneira mais forte, não é? Ele mesmo diz que há 2 anos, quando ele teve pela primeira vez, passou de uma forma mais rápida. Dessa vez não, dessa vez ele chorou muito, dessa vez ele ficou uma semana trancado em casa, dessa vez ele teve sensação de morte, né? Ele teve medo de tudo, e a coisa ficou bem mais complicada. Por isso é que ele faz o que todo mundo tem que fazer, que é procurar uma assistência, não é, psicológica e médica. E é exatamente isso que ele foi fazer, já está mais aliviado, ele sente que os medicamentos que a psiquiatra recomendou para ele estão surtindo efeito, mas ele também sabe que ainda precisa de um tempo maior para tudo isso indo embora e ele poder voltar a estar inteiro, que é a expressão que ele usou, né? De se recompor novamente, voltar a ser o que ele era há meses antes de acontecer esse problema familiar, que ele não define, muita gente próxima dele sabe do que se trata, mas se ele quiser, ele fala. Se ele não quiser, claro que ele deixa como está. Porque o principal, na verdade, é saber que esse tipo de problema existe, que esse tipo de problema tem tratamento e que ele vai superar, como todas as pessoas que sofrem com essa doença, com esse transtorno, com esse problema, né? Então, que isso possa acontecer mais rapidamente ainda, e que o padre siga aí sempre muito abençoado e siga na missão dele, de levar a palavra de Deus e o consolo das palavras do Senhor para o coração de todos nós, tá? Boa sorte aí, viu, padre? Vai dar tudo certo, o senhor sabe disso, né? Bom, outro assunto importante que eu vou falar aqui para vocês é em relação à história de ontem, que foi o caso do suposto sequestro, suposta tentativa de sequestro do Wesley Safadão, lá em Manhuaçu. A primeira linha de investigação, segundo as informações que chegaram a São Paulo, é que era de tentativa de sequestro, e a polícia agiu efetivamente, não deixou que os 5 homens, não é, entrassem lá no parque de exposições onde estava acontecendo a Fest Glacial, o Glacial Fest, e principalmente no show do Wesley Safadão, absolutamente lotado. Não se sabe, são 2 versões, não se sabe se para abafar o caso e não instaurar aí aquele clima de insegurança em relação a esses grandes shows e até mesmo em relação à vida do próprio Wesley Safadão, ou se realmente a coisa era mais simples do que se imaginou e foi transformada num caso muito rumoroso. O delegado da região, o Dr. Carlos, veio com outra versão dos fatos e que eu vou ler aqui para vocês, para que a gente não perca nenhuma palavra. Resumo dos fatos envolvendo uma equipe de seguranças durante Manhuaçu. Primeiro, não houve qualquer tentativa de sequestro do cantor Wesley Safadão em Manhuaçu. Segundo, um grupo de seguranças freelance, ou seja, diverso dos seguranças que estavam realizando a segurança do evento, foi abordado pela Polícia Militar de Minas Gerais e com um integrante do grupo havia uma arma de fogo calibre permitido que, mesmo com registro, não poderia estar sendo portada. As demais armas eram de pressão por mola para a prática de airsoft, sendo irregular o seu transporte sem a nota fiscal. Um dos integrantes do grupo de seguranças foi conduzido à delegacia, preso em flagrante por práticas da conduta crime de porte de arma de fogo de calibre permitido, pagou a fiança arbitrada e vai responder ao processo. Diversa desta é falsa. Divulgar informações falsas ou
sem fonte é um desserviço e gera uma sensação de insegurança na população. O Dr. Carlos, ele é o delegado regional da PCMG de Manhuaçu e fez esse esclarecimento. Segundo o pessoal, segundo informações, os falsos seguranças não foram na intenção de sequestrar o cantor. Eles só iam entrar na festa se passando por segurança. Essa história de sequestro o povo teria inventado, simplesmente aumentaram a conversa. Olha aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente sempre dá os dois lados da história, os dois lados de qualquer acontecimento. Por isso mesmo, hoje, estou lendo o que foi postado pelo delegado da região, não é? E vocês estão sabendo do outro lado de ontem, que foi toda a história de que realmente 5 homens com uma atitude absolutamente suspeita, tentando esconder coisas embaixo do banco, inclusive aqui não cita, mas ontem fazia parte do relatório, canivete, faca com uma lâmina de 18 centímetros. Então, eles não me convencem, isso é uma opinião minha, de que realmente eles só queriam entrar na festa, se passando por seguranças. Escuta, sabe, isso não é subestimar a inteligência da gente? Para entrar numa festa, você precisa ter todo aquele aparato, inclusive o equipamento completo de um segurança, essa coisa toda. Para mim, a história continua sendo muito suspeita. Para mim, talvez a primeira linha de investigação seja o caminho mais certo dessa história, do que realmente vir aí uma versão em que parece que, nossa, eles não estão fazendo nada demais, tadinho, sabe? Só foram para a delegacia porque um estava com uma arma que é permitida, mas é proibido ser portada. Os outros tinham uma arma, sim, só que eram armas para soft air, um tipo de esporte de tiro por aí. Ou seja, gente, cadê a faca, cadê o canivete, né? Cadê o susto que a polícia levou e agiu prontamente e não deixou que eles entrassem? Será que se eles entrassem lá, entrassem no parque de exposição, realmente seria só para participar da festa, sabe? Só para ir lá tomar uma cervejinha, só para ir lá bater palminha pro Wesley Safadão? Ah, me desculpe, eu entendo até a intenção de não se espalhar pânico, de não se gerar segurança, mas isso, insegurança na verdade, mas isso não pode prevalecer sobre a realidade, não é, dos fatos de que é real a história de que alguma coisa mais séria poderia ter acontecido. Não dá só para achar que eles iam entrar lá com tudo isso, ou pelo menos com uma arma que fosse, só para se divertir, só para participar da festa, só para não querer pagar ingresso. Gastaram muito mais, né, nos disfarces, sei lá, nos equipamentos, enfim, cada um tem direito à sua opinião, a versão da autoridade está colocada, o público está informado também dos detalhes de ontem, e aí cada um pode tirar a sua própria opinião. A minha é de que realmente uma coisa mais séria poderia ter acontecido lá dentro. A sensação que eu tenho é que ninguém estava brincando de segurança para ir se divertir na festa, como se fossem adolescentes querendo, né, transgredir as normas, pular as etapas da lei. Não me parece esse tipo de coisa. Parece que era uma ação premeditada, organizada, e que alguma coisa mais séria poderia sim acontecer lá dentro. Mas os dois lados da história estão colocados aí. Eu continuo apelando para que sejam redobrados os cuidados de segurança. Embora tudo tenha funcionado muito bem, graças a Deus, em Manhuaçu, graças a um trabalho perfeito da polícia, né, a gente não sabe se algum outro tipo de coisa parecida possa acontecer em qualquer outro ponto do nosso país e a polícia ser tão feliz assim como foi a de Manhuaçu em impedir a possibilidade de que alguma coisa mais séria acontecesse lá dentro. Se essa história teve final feliz, não livra, né, de suspeitas de que a coisa poderia ter terminado diferente. E isso é um risco muito sério e que tem que ser realmente o mal cortado pela raiz. Então, todo cuidado é pouco.
toda atenção é pouca, tudo tem que ser redobrado, triplicado, e é muito bom que os artistas também tenham consciência disso, e os contratantes, os parques de exposição igualmente, tá certo? Aqui a gente fala porque, além de tudo, é o nosso dever de alertar, tá certo? Bom, vamos começar nossa roda da fofoca hoje. Tá aqui o Vladimir Alves com a gente. Olá, tudo bom, querido? Muito boa tarde, tudo bem com você? Pronto para o balanço da a blogueira que está aqui hoje com a gente, que é a Deia Cipri. Vamos falar de muita coisa legal. Se o Facebook ganhou por enquanto a parada, né, a família do Cristiano está dizendo que houve um erro técnico e que provavelmente o Facebook vai ter que voltar atrás nessa história. A Justiça negou o recurso do Google, que tem as mesmas imagens, e já exige a retirada das buscas de imagens do Cristiano Araújo morto. Então, para o Facebook ainda existe uma batalha para tirar de vez isso do ar, mas o Google já está proibido, e pela mesma Justiça de Goiás. É uma coisa muito louca, né? Cada juiz tem a sua maneira de interpretar a lei. A Justiça de Goiás manteve decisão que obriga o Google a retirar dos resultados de suas buscas imagens e vídeos da necrópsia do corpo do cantor Cristiano Araújo, morto em acidente de carro em 2015. O que foi? Nossa, que absurdo, né? Mas o que você se surpreendeu? Não, eu tô dizendo de eles ainda ter que ficar se redimindo com essa história. Então, o Google já perdeu essa causa. A ação movida, e essa ação também foi movida pelo pai do Cristiano, pelo seu João Reis de Araújo. Em outubro de 2015, naquele mesmo ano, a Justiça pediu a retirada das páginas apontadas por ele dos resultados de buscas. Aí o Google falou que não, né? Entrou com recurso dizendo que, olha, não dá, a companhia não teria capacidade técnica de controlar todo o conteúdo postado a respeito do cantor por terceiros. Olha o absurdo. Que absurdo. Na decisão, o juiz substituto Carlos Roberto Fávaro, olha, Manita, seu parente, relator da ação, levou em conta o fato de que a família do cantor informou quais eram os links, as hashtags, né, que são a espécie de impressão digital dos vídeos, que deveriam ser removidos. O Google informou via assessoria de imprensa que não vai comentar o caso. Não tem o que comentar nesse caso. É um absurdo. Como absurdo maior foi o Facebook ainda poder estar exibindo essas imagens. Isso é um crime. Eu já falei isso aqui para vocês, não vou repetir novamente. Agora, a decisão certa em relação ao Google está exata, e a gente espera que isso se repita nessa nova fase aí da história com o Facebook, que essas imagens desapareçam para sempre, do mundo digital, de qualquer pessoa que tem, inutiliza, porque tem gente que curte essas coisas, né? E, infelizmente, é um pessoal de uma morbidez, isso para mim é doença, são tétricos, mas são tétricos, realmente. Mesmo, né? Uma falta de respeito, né, com o ser humano. Não é, Deia? Eu acho um absurdo isso. A gente fica chateada de ver como a internet, na verdade, é usada para esse tipo de coisa. Né? E como tem um público imenso que acessa, né, menina? Que gosta, que parece que se alimenta desse tipo de informação e imagem, gente. É chocante mesmo. Guarda, bota no arquivo e vira e mexe, vai lá e fica curtindo. É horrível isso. Metade da luta tá ganha. Vamos esperar a outra metade agora. Fala, Felipe, você que ficou tão impressionado. Né? Mas é de ficar mesmo, viu? Então, quer dizer, hoje você pode fazer o que você quiser, então, na internet, que tudo bem. A gente não pode controlar todo mundo, então não tem um site gigantesco, né? Não tem uma rede, na verdade. Um dos maiores do mundo. Exatamente. Ou se não for o maior. Se não está preparado, então, para lidar com o mundo, fecha as portas. Então quer dizer que a gente sempre comenta aqui no programa sobre essa terra de ninguém, que é a internet. Né? As pessoas vêm, elas postam, elas fazem o que elas querem. Agora eu espero que essas pessoas não tenham uma imagem de um ente querido delas também exposta dessa forma. Exatamente. Aí quem sabe eles podem tomar uma decisão maior. Entender o tamanho dessa dor, a dimensão. Para entender exatamente a dimensão de tudo isso, o né? estrago que faz, né? Puxa vida, gente. Imagina, assim, para a família, para os amigos, para os fãs. Os filhos que vão crescer. Filhos, enfim, são seres humanos, né? Que vão mãe, né? Da mãe, exatamente. As penas são tão brandas, né? Eu acho que toda vez que um problema volta à tona, deveriam ir na raiz do problema.
ver quem começou essa história, quem filmou lá no necrotério. Sim, que são isso, os dois, e também toda vez o foi médico sessionado. E a enfermeira processados, Né? E se continuam exibindo, eles acabam sendo absolvidos. Eles que causaram isso, deveriam eles toda vez isso. ser acionado na justiça também, para eles verem o quão difícil é para uma família ter exposto na internet. Ia dar uma pena de 1000 anos, né? aí, né? Aí Pra já esses dois nunca mais fariam. Realmente, é verdade. Bom, olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É uma notícia que ela não está confirmada oficialmente, tá? Mas está na página da Poliana Bagatini. Aliás, na verdade, é uma página de fã-clube. E a Poliana, vocês sabem, é a mulher ou ex-mulher do Vitor, da dupla Vitor e Léo, que foi o pivô de toda a confusão que aconteceu com ele nos últimos tempos, né? Ela estava grávida quando a briga aconteceu, quando ela foi para a delegacia, quando ela prestou queixa por agressão contra o marido, essa coisa toda, e agora estão dizendo que o bebê nasceu, que é uma pergunta dos fãs há muito tempo, mas a assessoria ainda não confirma, a Poliana não postou nenhuma mensagem e o Vitor não se pronunciou ainda, apesar de que a notícia é boa, né? Nascimento de filho. Se der, olha, tá aqui, vamos ver se vocês conseguem ler junto com a gente. Aproxima mais porque tá clarinho, né? Poliana Bagatini, a página de um fã-clube da Poliana, e diz: sim, o João nasceu e hoje ele completa 1 semana de vida. Felicidade a toda a família pela chegada do João Luiz Paul, né? Que Deus lhe dê sabedoria para guiar esse anjinho na longa estrada que é a vida. Como será que a Maria Vitória reagiu à chegada do irmãozinho? E como será que foi o parto? E a Poli? Tá tudo bem com ela? Bem-vindo, João Luiz. São os próprios fãs querendo notícias. E tem uma outra página que diz que sim, o João Luiz nasceu no dia 1º de agosto, né? E que o Vitor ainda não teria ido ver o filho, mas isso, acredito eu, não é consequência ou desdobramento do desentendimento seríssimo da briga feia que eles tiveram, desse caso que até hoje ele ainda responde na justiça, mas a agenda, porque uma coisa que no início teve algum problema de agenda, no Rio Grande do Sul dispensaram alguns shows dele, mas isso durou muito pouco, depois voltou tudo, eles têm agenda absolutamente lotada, então acho que é assim que der uma folga entre um show e outro, porque eles viajam pelo Brasil inteiro, claro que ele vai ver o filho, né? Quem que não ia querer ver o filhote aí, 1 semana já de vida, gostei do nome também, muito legal, né? É sempre especial um nascimento, né? Renascer, até para acalmar situações, né? É verdade, isso acontece. Deus sabe o que mesmo. faz, ele põe a mão em tudo, até para as coisas irem se acertando, se ajeitando, enfim. É verdade. E criança tem esse dom, né? Vocês lembram, a gente falava isso quando o Leonardo estava falando que ia querer exame de DNA do Sandro Pedroso, que ia processar, que ia ver se era o pai mesmo da criança. Foi aquele esparramo todo. Hoje, o que a gente já mostrou para vocês? O Leonardo jogando futebol com o Sandro. Sandro e a Jéssica e mais o bebê, o Noah, morando todo mundo lá em Goiás, todo mundo vivendo em harmonia. Quem é que provocou isso? Claro que foi o Noah, fofo daquele jeito, lindo daquele jeito, une a família, né? Sempre vem para unir, né? Com certeza. Deus manda certeza. certinho aquele anjinho para resolver alguma situação. As coisas ficam tumultuadas até o nascimento, normalmente depois se resolve. Né, eu adorei a história. Eu sempre digo, independente das brigas que vai passar, mas tem uma criança na história. Então respeite essa nova vida que chegou. E é justamente isso que você disse. Ele só não foi visitar realmente o filho ainda. E pelo fato dos shows e da agenda não estar compatível. Mas com certeza, e toda essa história vai acabar, viu? Vai acabar e vai acabar muito bem. Não importa se eles vão continuar juntos, se eles vão continuar separados, importa que eles criem juntos, né? Não geograficamente, mas compartilhem a educação e os cuidados com o filho e todo o amor que eles vão dar, com certeza, para essa criança. Ser marido
marido e mulher é uma coisa, ser pai e mãe é outra bem diferente. É verdade. Né? Esse é o maior vínculo, esse é o maior é. vínculo, o resto é secundário aí, viu? O Vitor também não falou nada. O Léo também não falou nada. Falou nada. Vai falar do sobrinho, Pois né? é. Dá alguma notícia pra gente. Nas redes sociais deles só tem agendas, algumas fotos com alguns pensamentos, mas não falaram do filho. E o fã-clube também cobrando da Poliana, então quer dizer, eles estão no silêncio total, apesar da chegada do herdeiro. Então tem que aguardar aí, ver se eles se pronunciam. Agora, Maria Vitória e João Luiz são os filhos do Vitor, da dupla Vitor e Léo. Olha, gente, que a gente sabia que o Brito Júnior, tadinho, estava muito magoado, a gente sabia, né? Ele se retirou das redes sociais, depois que ele fez aquela imitação do Roberto Justus Robô, aquela coisa toda, porque até hoje ele não engoliu ser tirado da apresentação da Fazenda, né? Olha aí, foi quando ele fez a última imitação dele, saiu das redes sociais, mas ele está de volta e continua aprontando. Ele nunca engoliu essa história de ser tirado para o Justus entrar no lugar dele, né? E aí, fora toda a situação que ele viveu de meses e meses na geladeira da Rede Record de televisão, até vencer o contrato e ele, né, ir embora da casa, porque realmente não quiseram renovar. Ele volta para as redes sociais e ele voltou a dar outra tacada no diretor, no Rodrigo Carelli, que dirige o Dancing Brasil da Xuxa, dirige o Power Couple e vai continuar dirigindo a Fazenda a partir de setembro, agora a nova temporada. E ele, não sei se foi indireta para Xuxa, mas ele falou que o Carelli fez outro apresentador robô, a única que está no ar atualmente. A mais nova atração que o Carelli comanda é o Dancing Brasil. Então, não sei, mas ele não aliviou para ninguém. Que casa? Ele também está dirigindo a casa, mas a casa não existe, né, gente? Não emplacou aqui, é ruim demais, demais. Não é? Eu acho que ainda baixo astral. O público brasileiro é um sucesso no mundo inteiro, né? Mas pra cá não Mas foi. pro Brasil, acho que não pegou. Pega. A única pessoa que assiste é minha mãe. Sua mãe adora. Não ganhou corpo ainda, né? Acho que não ganhou aquele corpo, não corpo, né? O brasileiro fica assim, às vezes, infelizmente, a gente vive num Brasil extremamente que todos, é comum passar por dificuldades, então, às vezes, virou ficar sem comer, às vezes ficar sem natural. comer, é natural, entendeu? Passar por dificuldade é natural, então você tá assim, fala, eu passo isso com tanta Exatamente, não quero mais ver isso, não, já chega a minha se vida. identifica, né? Assiste e fala, mas isso aqui já é minha realidade. Exatamente, pra que eu vou Eu ficar já passo por isso, não, vamos buscar outra coisa que não tem em casa. Ai, vamos buscar alguma coisa que alivie a gente, porque... né? Que a gente dê um pouco de risada, ou que a gente torça de verdade para alguém lá, é muito baixo astral. E casou realmente com essa fase crítica que a gente está vivendo. Sim. Então, acho que o pessoal estava por aqui desse tipo de coisa. Não emplacou. A única coisa boa na casa, continuo dizendo, é o Mion como apresentador. Enfim, o Brito disse o seguinte, olha, deixa eu ver. A Fazenda aí, tá na tela, né? Então tá. Segundo Maurício Steiner, diretor de Xuxa, conseguiu robotizar mais um apresentador. A área do Rodrigo Carelli é outra, fabricar androides. É estranho essa coisa aí, esquisito de robô mesmo, com Android? Né? Olha aqui, magoado com a Record, onde foi demitido no final do ano passado, após passar longos meses na geladeira, Brito Júnior detonou o diretor da emissora. O apresentador, por meio de seu perfil oficial no Twitter na noite de anteontem, criticou Rodrigo Carelli, seu ex-diretor, quando esteve no comando do reality show A Fazenda. E ele falou, diretor da Xuxa conseguiu robotizar mais um apresentador. A área do Rodrigo Carelli é outra, fabricar androides, escreveu o Brito. Em fevereiro, o Brito já tinha detonado Carelli, diz que foi censurado, xingado e boicotado pelo diretor quando apresentava A Fazenda. E já no início de junho, nós estamos em agosto, o apresentador chegou a dar adeus às redes sociais após um bar de Roberto Justus em 2 vídeos, que justamente em que ele imitava o robô. Ele acha que todo mundo ali é robô. Ou seja, se ele falou que o diretor tem essa habilidade de criar androides, então ele está fazendo várias espécies em produção, série, né? em linha de produção. Xuxa, Marcos Mion e Roberto Justus. Eu acho que isso daí bate a porta do
Brito justamente agora por conta da estreia do programa. Exatamente. Então vai passando, às vezes a pessoa fica até com aquela expectativa, será que eles não podem me chamar para voltar a trabalhar lá? Mas essa estreia não tá tão assim não, viu? E vai ter bafão? Vai ter bafão? Tá segura assim? Praga do Brito. Tá meio Praga do Brito. confusa, viu? Agenda. Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo. É mesmo? Mas eu acredito assim, ele quando foi apresentar a Fazenda, eu acho que ele fez um belo trabalho. Não tenho contato com o Carelli, tive muito pouco contato com o Carelli, sempre me tratou com muita educação, mas eu penso da seguinte forma, isso parece despeito já, porque ele já se desvinculou da emissora, vai fazer outra coisa, vai buscar outras oportunidades, por mais que você realmente esteja chateado, porque não adianta ficar, porque acaba atacando o outro apresentador que não tem nada a ver com isso, né? Está robotizando o outro apresentador que a gente não sabe qual é, tá no imaginário dele, sei lá. Mas é ou o Mion ou a Xuxa, ou os dois, sim, porque ele fala que é fábrica de androides, né? Mas acaba criando conflito com as pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso, né? Eles estão lá sendo dirigidos da mesma forma que o Brito foi dirigido, né? Então, assim, eu acho muito chato essas histórias de você, de repente, colocar pessoas que não tem nada a ver numa confusão que é sua e de uma outra pessoa. Vai lá e resolva com o cara, né? O cara que seria o Carelli, né? Vai lá e resolve com o rapaz. E outra coisa, o Brito, ele é um extremo profissional, né? Exatamente. Assim, anos dentro do mercado. Para mim, eu considero ele como um grande apresentador, um profissional excelente. Gosto muito da forma que ele lida. Eu gostava mais dele como repórter. Como repórter, quando jornalista. Quando ele era repórter na Rede Globo, ele era muito bom. Na área jornalística. E já tem conversas, né? Que foi? A gente já vê que ele já está, né? Parece que ele já está conversando com algumas emissoras, né? Pelo que eu andei vendo, parece que daqui a pouco vem novidades pra ele aí. Tem bafão da Deia também. Tem bafão da Deia que hoje vai ter que contar pra gente essa história. Contar tudo aqui. Contar tudo aqui. Porque, olha, assim, eu também gostava mais dele no jornalismo. Independente da reportagem, quando ele foi apresentador, e até hoje ele foi o melhor apresentador do Hoje em Dia. Porque era a área jornalística, ele dominava, foi o melhor âncora ali. Passar ele para a Fazenda, nunca curti a atuação do Brito na Fazenda. Sempre achei ele muito frio, que na verdade não é frio de frieza, que a pessoa não tem sentimento. É a postura que a profissão, hoje em dia é menos, mas quem está há muitos anos na estrada, vem de uma postura obrigatória de se manter frio, como se fosse sinônimo de imparcialidade, diante dos acontecimentos. Jornalismo, então foi isso que ele acabou levando para o entretenimento e não teve tempo suficiente para relaxar e se desfazer dessa área. Agora, entre ele e o Justus, porque eu queimei a minha língua, eu apostava todas as fichas no Roberto Justus como apresentador da Fazenda e foi um desastre, né? Hoje, entre um e outro, vou dizer pra vocês, é Brito volta na Brito. cabeça. Volta Brito. Hashtag volta Brito, com toda certeza. Mas não vai voltar. Infelizmente, a gente sabe. Eu acho que quando o Felipe e a Deia falam dessa tristeza toda, né, Vlad? Não sei o que você acha, mas assim, pra ele ainda é ferida aberta, ainda é fratura exposta, mas guarda pra você, vai pro seu quarto, chuta tudo, chora na fronha, mas para de tocar nesse assunto nas redes sociais, porque realmente acaba sobrando para outros que não tem nada com isso. E acaba complicando talvez futuras negociações que ele possa ter, porque tudo isso vai remeter um passado dele. Se ele quer apagar isso, não é assim que faz, né? Por exemplo, ele sempre falava, o Brito eu gosto muito dele, mas sempre achei ele um cara extremamente vaidoso, porém hoje em dia ele falava assim, o programa que eu apresento está dando, como se diz, está dando audiência, mas não era ele sozinho. Não, era ele, Ana Hickman, Cris Flores, então tinha uma batelada time, né? Foi bem na época que eu peguei e também falei, porque ele estreou achando que ele era o salvador da pátria na TV, lembra? Que não existia nenhum programa da tarde que prestasse, ia ser só aquele que ele iria fazer.
dizer, isso foi quando ele ia passar para tarde, ou foi depois do Hoje em Que ele fez Dia, o sei programa lá, da tarde. que ele fez o programa da tarde. Isso. Quer dizer, tem Eu a fiz ver lá com o que também. você fala. Eu fazia. Que não emplacou, né? Lá, que A gente acabou era tendo... destruído pela tarde sua. Tá bom. Nossa, só Tá tinha bom, né? E a notícia boa. A Sônia foi todo mundo A no Sônia, ela fica tem todo mundo jeito. na máquina de Tá moer, bom. querida. Não tem jeito. Fala, Mas assim, Vlad. pesa também pro Brito o vencimento. Quando chega a folha de cheque do mês, ele deve sentir falta, porque ele ganhava mais do que o prêmio oferecido aos peões. Ai, A é apresentação do verdade. programa, mais as ações de merchandising com grandes empresas que compravam de 5 a 6 cotas de patrocínio, ele levava uma fatia muito gorda. Chegava a 1 milhão Passava por aí? de 1,5 milhão, que é o prêmio da Nossa, Fazenda. eu por 3 tô meses. entendendo. Agora eu Por 3 entendo o meses. tamanho da Gente, mágoa. Agora resolvido, gente, tá tudo explicado. Gente, pode me robotizar à vontade. Nós vamos lá. Nem falo. Todos nós Tô aqui, ó. completamente... Olha, você quer um robô? O grande ganhador da Fazenda era ele. Todo ano ele ganhava um cheque gordo. Nossa, por favor. Nós estamos em agosto. Robô- Vai chegar você fica setembro. Filho, eu faço robotizado? tudo, robô. Como é que chama aquela Didi Jackson? Que veio com o robô pro programa do Chacrinha? Faço igualzinho. Gente, agora eu tô avaliando o tamanho da mágoa. Dá de se Meu considerar Deus. as brincadeiras que ele faz e as alfinetadas na internet, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então Foi isso um tá pesando prejuízo também. muito grande. Fora ficar na geladeira é uma coisa tão desagradável, coisa né? Você vê triste, seus né? colegas trabalhando e você na plena capacidade ter que ficar lá assistindo os outros e trancado em casa, tipo de castigo mesmo. Foi o que aconteceu. Você sabe, Sônia, é engraçado, né? O que eu sempre percebo isso, e eu reflito muito sobre essa história. As pessoas que trabalham em televisão, elas querem ser, né? Então querem ser a celebridade, querem ser... Então fica uma disputa, parece a corrida maluca, né? Porque sai todo mundo... Deu sinal, sai todo mundo querendo ser capa de revista, blá, 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 que um mais quer aparecer mais que o outro. Gente, não precisa, porque o que mais importa é você fazer um bom trabalho e deixar que o público aponte isso. Deixa o público escolher, né? Não é você enfiando a pessoa goela abaixo que as coisas vão dar certo, Isso né? mesmo, Então deixa, e isso talvez com ele não tenha tido realmente esse apelo do público agora com a saída dele. Não deixaram, porque se ouvissem o público, era volta pra ele Brito voltar. mesmo. Foi o tempo todo, lembra? Desde da Na estreia verdade, do novo existe um ego apresentador. profissional, né? De todo. Já do ser humano, né? O ser humano, ele tem essa... Mas com mais de 1 milhão, que Essa- então não quero saber de ego. Esquece o ego. Às vezes fere nessa coisa de realmente de um profissional como ele, vindo de uma casa que ele veio tão forte, né? Mas o mundo não é só a Rede Globo de televisão, né? E aí a pessoa realidade se é sente diferente. naquela... Ainda colocar uns justos, tudo que talvez para o público não tenha atingido as expectativas, então ele ficou naquela ânsia, talvez, do público mesmo empurrar E ele a volta, voltar. e a volta dele funcionou. para a E Rede não Globo, funcionou. e a volta dele para a Rede Globo é impossível. Por quê? É impossível. Nossa, uma vez eu gente. estive conversando com uma pessoa X dentro da Rede Globo e eles disseram que é impossível, porque a Fazenda, quando estreou, ela foi um sucesso. Ela foi assim, ela chegou a dar 30 e poucos pontos, Sim, era uma sim, coisa ela foi um absurda. arraso mesmo. E depois a segunda, enfim, começou a declinar na terceira. Ele marcou demais a cara dele na Fazenda. Tá. Demais. Então o que acontece? Gerou aquele estereótipo. E aí e a Globo, para jornalismo, não adianta, porque eles não querem ninguém. Que lindo. O Bial pode fazer 17 edições ou 16, sei lá, do Big Brother e ter um programa de entrevista totalmente jornalístico. O Brito não pode porque ele fez a Fazenda. Não, mas ele tá, mas o Bial ele está na Rede Globo, né? Mas o critério usado é o mesmo. Ele pode eu voltar. acho que Teria que também- ser, né? teria que Mas ser. Já como tá o vindo povo de fala outra assim, casa. ele se contradiz o tempo inteiro. E lá no Twitter o povo fala que eu me contradizo. Estão te detonando? Acabam comigo. Aí o que acontece? Sinal que você é sucesso, Felipe. Sinal que você é sucesso. E olha, não é, porque eu acho que quando a gente entra no bate-papo e começa a ouvir realmente o debate, a opinião de cada um, e o que a Sônia falou tem razão. Quando a Rede Globo quer, eles vão lá e colocam e ok, acabou. tá tudo Sim, certo. não tem E se quem. quiserem que ele volte
ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu acredito muito que o Brito faz falta na televisão. Eu também acho. Eu gosto. Também acho. E deve voltar pro jornalismo mesmo, que é aquela prioridade que deveria ter sido dele, né? Sim, verdade. Porque às vezes a pessoa porque que... olho verde. linda, bonita. Obrigada, meu amor. Eu tava ali falando que ele é nórdico, porque ele tem os olhos azuis da pele branquíssima. Pronto. Agora não trabalha mais. Pronto. Eu falei, olha, do país que você veio, não faz sol lá, né, meu amor? Não vai ter nada. Acabou tudo. Aliás, falando da Déia Cipri, né, influenciadora digital, blogueira de sucesso incontestável, a gente preparou umas coisinhas para você dar uma opinião de visuais que foram muito comentados durante essa semana. E foram dois. Eu me lembro de um que é o da Galisteu na estreia na Dança dos Famosos, né? O tal vestido que custou quanto? O vestido 22. Acho que foi 22, eu ia falar 28. 22 mil, sapatos 7 e o anel 8.800. Um carro. Exatamente, um carro popular, exatamente. Era um carro. Vamos dar uma olhada nesse look aí da Galisteu, né? Na estreia dela na Rede Globo de televisão, no Dança dos Famosos aí, que está sendo muito comentado até agora. E vamos ver o que a Déia Cipri acha. Quando eles acharem o vestido. O vestido bem coloridão. Mas bom, eu quero te influenciar. E qual é o outro, hein? Eu não me lembro. Eu lembro que da Galisteu vocês tinham selecionado e o outro qual que era? Qual? Aí a Galisteu, né? O vestido. Eu acho que eu tinha uma foto melhor, mas acho que dá pra você ter uma ideia, Não né? dá, Você porque viu bastante, né? nós vimos o vestido nas redes sociais, né? Exatamente. É Que um- A foi? própria Adriane acabou de mandar a foto do vestido. Vamos ver, pera. Que legal, Adriane. Muito obrigada. Pra você, amor. Ela acabou de Obrigada mandar. por nos ajudar. Deixa eu dar uma olhada no vestido. Mostra Gente, pro público olha, também a foto mostra que a lá Adriane esse mandou. vestido. Olha lá. Vamos Olha ver. que eu vou falar assim sobre o Essa foto é super contexto bonita. O do cabelo. vestido. Pode falar do cabelo também. Não, o cabelo eu tá acho mara. lindo, maravilhoso. Eu acho que traduz muito a fase que a Adriane tá, assim, a felicidade, a Pode alegria baixar, Felipe. que ela em participar do programa, assim, sabe? Nossa, ela Aquela tava coisa de eufórica. Não, eufórica. Eu vi O astral lá um em vídeo dela, porque eu a cima, sigo, né? né? Essas pessoas assim como ela, linda, loura, plena. E ela entrando, naquele momento dela entrar. Aquele foi né? um momento de glória. Então, assim, a gente fica até arrepiado, porque a emoção dela ali foi tão grande. Aqui, gente, eu acho que Aqui, ó. aqui dá pra ter uma visão bem colorida, legal. Tá na nova edição da revista Contigo, você vê bem o vestido, né? A sandália. Não, e ela é maravilhosa, E o anel né? também, Porque ela tem ó. ela Aqui, ó. tem um corpo lindo, ela é esbelta. Ela é uma Sim, mulher ela muito bonita. pode pôr esse Ela tipo de pode. roupa, né? É de paetê? É, de brilhos. Na verdade, assim, ó. É um vestido que as pessoas falaram muito do valor do vestido. Sim. É, Aliás, é uma moda feia essa agora, né? Todo mundo gente, vai por que no preço, porque o pessoal morre de curiosidade, de né? curiosidade em saber Impressionante. se as famosas estão A usando. gente tá sempre falando, o Felipe sempre faz as contas aqui de tudo. É verdade, é. É porque talvez para as pessoas que assistem, pode achar um absurdo pelo valor, Certo. né? É claro que a gente também acha que é uma discrepância grande, né? Talvez entre o valor de uma peça de roupa e de um sapato. E a enfim. realidade difícil que a O gente Vlad vive, acabou, né? exatamente, acabou de falar, nossa, ela tá vestindo um carro. Se você fizer a somatória dos valores, enfim, mas é só para agregar. Mas o que você acha do vestido? Eu achei lindo, sinceramente, eu achei um vestido bonito, delicado nos detalhes, assim, sabe? Mais fechado, tudo, com decote bonito. Ele tem As o tecido cores. que é vistoso, né? Mas Exatamente. o corte dele é super simples. Perfeito, super E simples, discreto, até manga discreto. comprida, olha lá. E as cores, né? Aquela coisa de brilho, eu acho que reluz muito do momento que ela tá vivendo e do momento que ela viveu ali.
aquela era um escolha momento daquela de estreia, festa, claro, né? um momento de alegria total pra ela. E outra coisa, né, dançar é a melhor coisa do mundo, né? Porque eu sou bailarina e coreógrafa. Ai, que delícia. É mesmo? Sim, então eu fiz tem uma Você já vida fez toda. uns programas, não foi? Programas de TV? Já, Coreografia de já programa fiz de vários. TV? Trabalhei muito em televisão, coreografando, na época dançando, tudo. Então, pra mim é uma alegria. A dança traduz exatamente isso. Ela diz que não sabe dançar nada. Ela vai mas- segurar tudo no carão. Aí eu E ela tem esse carão, ela né? tem esse Ela carão, tem, ela assim, tem toda essa- É bom tratar de aprender, né? Porque senão só o carão não vai É segurar. verdade, você acaba ficando pra trás, né? Porque Sandália até de metade- acordo? Linda, delicada, delicadíssima. Olha, um É salto fino, clássica, né? delicada, Esse tipo de clássica, sandália. A clássica. gente vê em figurinos de qualquer época, assim, de Hollywood até Você gostou hoje. desse look? Sabe? Você gostou, Sam? Eu gostei. Achei bem legal. O cabelo é que eu fiquei apaixonada. O Achei cabelo que dela tá lindo, mesmo. né? O anel é uma coisa que chamou bastante atenção, mas eu acho que a gente tem a foto dele, Ele a ganhou do parte, marido, né? ela ganhou do Ela ganhou marido. do marido. Lindo o presente, lindo. A Adri foi ostentação total. Total. Mas merece. De uma olha maneira. essa foto. Olha aí, olha. O anel. É um leopardo, é uma pantera. Eu não entendo muito bem de É um felino. leopardo. É um leopardo, né? É um leopardo, esse que custou aí, ó, a foto. Com diamantes negros, que custou R$8.000. Eu Olha, tô o dela é achando lindo, mas o seu o também. preço Dá pequeno também. pela joia que é. É. R$8.000 não acredito, mas a Deia que entende Você acha que é mais. mais caro? Ou se são diamantes negros mesmo, diamantes mesmo negros, pequenininhos, sabe? R$8.000, Cravejado, né? De não é? diamante. Não. Bom, Pode ter sido a primeira parcela Metade só. pode ter sido. Ou metade permuta. Ou metade Bom, permuta. eu volto aqui já. Qual que era o outro que a gente ia analisar a memória, como é a minha Da memória? Bruna, né? Eu vou lá falar com o Eles Gil falaram o nome, Gomes. esqueci o nome. Da Bruna Marquezine? É a roupa da festa da Bruna Marquezine, dos 22 anos. A minha memória tá tão falhando tem que tomar que eu alguma vou coisa. conversar com o Gil Gomes, que ele fala pra mim do ômega 3 que ele usa da Ultra Farma e a gente resolve tudo, né? A decisão certa em relação ao Google tá exata e a gente espera que isso se repita nessa nova fase aí da história com o Facebook, que essas imagens desapareçam para sempre do mundo digital, de qualquer pessoa que tem e não utiliza, porque tem gente que curte essas coisas, né? E, infelizmente é um pessoal de uma morbidez, isso para mim é doença, São tétricos, mas são né? tétricos É realmente. mesmo, né? Uma falta de respeito, né, com o ser Não humano. é, Déia? Eu acho um É, absurdo nossa, isso. A gente fica chateada de ver como a internet, na verdade, é usada para esse tipo de coisa, né? E como tem um público imenso que acessa, né, Imenso, menina? É uma que coisa gosta, louca. que parece que se alimenta desse tipo de informação e imagem, gente, é chocante mesmo. Guarda, bota no arquivo e vira e mexe, vai lá e fica Sobe, curtindo. É horrível isso. Metade da luta tá ganha. Vamos esperar a outra metade agora. Fala, Felipe, você que ficou tão impressionado. Né? Né? Mas é de ficar mesmo, viu? Então quer dizer, hoje você pode fazer o que você quiser, então, na internet, que tudo bem. Aí, Ai, a gente tanto não que a pode gente controlar todo mundo, então não tem um site gigantesco, né? Não assim, tem uma rede, considerado na um verdade. dos maiores do mundo. Ou se não for o maior. Se não está preparado, então, para lidar com o mundo, fecha as portas. Então quer isso? dizer que a gente sempre comenta aqui no programa sobre essa terra de ninguém que é a internet. Né? As pessoas vêm, elas postam, elas fazem o que elas querem. Agora eu espero que essas pessoas não tenham uma imagem de um ente querido delas também exposta dessa forma. Exatamente. Aí quem sabe eles podem tomar uma decisão maior. Entender né? o tamanho dessa dor, pois a Até dimensão. para entender exatamente a dimensão de tudo isso, O né? estrago que faz, né? Puxa vida, gente. Imagina assim, para a família, para os amigos, para os fãs. Os filhos que vão Os crescer. filhos, vão enfim, são tomar seres contato humanos, né, com que Uma isso, mãe, né? Da mãe, exatamente. Pra As fechar. penas são tão brandas, né? Eu acho que toda vez que um problema volta à tona, deveriam ir na raiz do problema. Ver quem começou essa história, quem filmou lá no necrotério. Sim, que são isso, os e dois, também toda vez o foi médico sancionado. E a enfermeira processados. Né? E se continuam exibindo, eles acabam sendo absolvidos. Eles que causaram isso, deveriam Eles toda que vez causaram isso. ser acionado na justiça também, para eles verem o quão difícil é para uma família ter exposto na internet. Ia dar uma pena de 1000 anos Né? aí, né? Aí pra já esses dois nunca mais criminosos, fariam. Realmente, é verdade. Bom, olha, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. É uma notícia que ela não está confirmada oficialmente, tá? Mas está na página
página da Poliana Bagatini. Aliás, na verdade, é uma página de fã-clube. E a Poliana, vocês sabem, é a mulher ou ex-mulher do Vitor, da dupla Vitor e Léo, que foi o pivô de toda a confusão que aconteceu com ele nos últimos tempos, né? Ela estava grávida quando a briga aconteceu, quando ela foi para a delegacia, quando ela prestou queixa por agressão contra o marido, essa coisa toda, e agora estão dizendo que o bebê nasceu, que é uma pergunta dos fãs há muito tempo, mas a assessoria ainda não confirma, a Poliana não postou nenhuma mensagem e o Vitor não se pronunciou ainda, apesar de que a notícia é boa, né? Nascimento de filho. Se der, olha, tá aqui, vamos ver se vocês conseguem ler junto com a gente. Aproxima mais porque tá clarinho, né? Poliana Bagatini, a página de um fã-clube da Poliana, e diz: sim, o João nasceu e hoje ele completa 1 semana de vida. Felicidade a toda a família pela chegada do João Luiz Paul, né? Que Deus lhe dê sabedoria para guiar esse anjinho na longa estrada que é a vida. Como será que a Maria Vitória reagiu à chegada do irmãozinho? E como será que foi o parto? E a Poli? Tá tudo bem com ela? Bem-vindo, João Luiz. São os próprios fãs querendo notícias. E tem uma outra página que diz que sim, o João Luiz nasceu no dia 1º de agosto, né? E que o Vitor ainda não teria ido ver o filho, mas isso, acredito eu, não é consequência ou desdobramento do desentendimento seríssimo da briga feia que eles tiveram, desse caso que até hoje ele ainda responde na justiça. Mas a agenda, porque uma coisa que no início teve algum problema de agenda, no Rio Grande do Sul dispensaram alguns shows dele, mas isso durou muito pouco, depois voltou tudo, eles têm agenda absolutamente lotada. Então acho que é assim que der uma folga entre um show e outro, porque eles viajam pelo Brasil inteiro, claro que ele vai ver o filho, né? Quem que não ia querer ver o filhote aí, 1 semana já de vida. Gostei do nome também, muito legal, né? É sempre especial um nascimento, né? Renascer, até para acalmar as situações, né? É verdade, isso acontece. Deus sabe o que mesmo faz, ele põe a mão em tudo, até para as coisas irem se acertando, se ajeitando, enfim. É verdade. E criança tem esse dom, né? Vocês lembram, a gente falava isso quando o Leonardo estava falando que ia querer exame de DNA do Sandro Pedroso, que ia processar, que ia ver se era o pai mesmo da criança. Foi aquele esparramo todo. Hoje, o que a gente já mostrou para vocês? O Leonardo jogando futebol com o Sandro. Sandro e a Jéssica e mais o bebê, o Noah, orando todo mundo lá em Goiás, todo mundo vivendo em harmonia. Quem é que provocou isso? Claro que foi o Noah, fofo daquele jeito, lindo daquele jeito, une a família, né? Sempre vem para unir, né? Com certeza. Deus manda certinho aquele anjinho para resolver alguma situação. Ele mesmo diz que há 2 anos, quando ele teve pela primeira vez, passou de uma forma mais rápida. Dessa vez não. Dessa vez ele chorou muito, dessa vez ele ficou 1 semana trancado em casa, dessa vez ele teve sensação de morte, né? Ele teve medo de tudo, e a coisa ficou bem mais complicada. Por isso é que ele faz o que todo mundo tem que fazer, que é procurar uma assistência, não é, psicológica e médica. E é exatamente isso que ele foi fazer, já está mais aliviado, ele sente que os medicamentos que a psiquiatra recomendou para ele estão surtindo efeito, mas ele também sabe que ainda precisa de um tempo maior para tudo isso indo embora e ele poder voltar a estar inteiro, que é a expressão que ele usou, né? De se recompor novamente, voltar a ser o que ele era há meses antes de acontecer esse problema familiar, que ele não define, muita gente próxima dele sabe do que se trata, mas se ele quiser, ele fala. Se ele não quiser, claro que ele deixa como está. Porque o principal, na verdade, é saber que esse tipo de problema existe, que esse tipo de problema tem tratamento e que ele vai superar, como todas as pessoas que sofrem com essa doença, com esse transtorno, com esse problema, né? Então, que isso possa acontecer mais rapidamente ainda e que o padre siga aí sempre muito abençoado e siga na missão dele de levar a palavra de Deus e o consolo das palavras do Senhor para o coração de todos nós, tá? Boa sorte aí, viu, padre? Vai dar tudo certo, o senhor sabe disso, né? Bom,
Outro assunto importante que eu vou falar aqui para vocês é em relação à história de ontem, que foi o caso do suposto sequestro, suposta tentativa de sequestro do Wesley Safadão lá em Manhuaçu. A primeira linha de investigação, segundo as informações que chegaram a São Paulo, é que era de tentativa de sequestro e a polícia agiu efetivamente, não deixou que os 5 homens entrassem lá no parque de exposições onde estava acontecendo a Fest Glacial, o Glacial Fest, e principalmente no show do Wesley Safadão absolutamente lotado. Não se sabe, são 2 versões, não se sabe se para abafar o caso e não instaurar aí aquele clima de insegurança em relação a esses grandes shows e até mesmo em relação à vida do próprio Wesley Safadão, ou se realmente a coisa era mais simples do que se imaginou e foi transformada num caso muito rumoroso. O delegado da região, o Dr. Carlos, veio com outra versão dos fatos e que eu vou ler aqui para vocês para que a gente não perca nenhuma palavra. Resumo dos fatos envolvendo uma equipe de seguranças durante Manhuaçu. Primeiro, não houve qualquer tentativa de sequestro do cantor Wesley Safadão em Manhuaçu. Segundo, um grupo de seguranças freelance, ou seja, diverso dos seguranças que estavam realizando a segurança do evento, foi abordado pela Polícia Militar de Minas Gerais e com um integrante do grupo havia uma arma de fogo calibre permitido que mesmo com registro não poderia estar sendo portada. As demais armas eram de pressão por mola para a prática de airsoft, sendo irregular o seu transporte sem a nota fiscal. Um dos integrantes do grupo de seguranças foi conduzido à delegacia, preso em flagrante por práticas da conduta crime de porte de arma de fogo de calibre permitido, pagou a fiança arbitrada e vai responder ao processo. Diversa desta é falsa. Divulgar informações falsas ou sem fonte é um desserviço e gera uma sensação de insegurança na população. O Dr. Carlos, ele é o delegado regional da PCMG de Manhuaçu e fez esse esclarecimento. Segundo o pessoal, segundo informações, os falsos seguranças não foram na intenção de sequestrar o cantor. Eles só iam entrar na festa se passando por segurança. Essa história de sequestro, o povo teria inventado, simplesmente aumentaram a conversa. Olha aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente sempre dá os 2 lados da história, os 2 lados de qualquer acontecimento. Por isso mesmo hoje estou lendo o que foi postado pelo delegado da região, não é? E vocês estão sabendo do outro lado de ontem, que foi toda a história de que realmente 5 homens com uma atitude absolutamente suspeita, tentando esconder coisas embaixo do banco, inclusive aqui não cita, mas ontem fazia parte do relatório, canivete, faca com uma lâmina de 18 centímetros. Então, eles não me convencem, isso é uma opinião minha, de que realmente eles só queriam entrar na festa, se passando por seguranças. Escuta, sabe, isso não é subestimar a inteligência da gente? Para entrar numa festa, você precisa ter todo aquele aparato, inclusive o equipamento completo de um segurança, essa coisa toda. Para mim, a história continua sendo muito suspeita. Para mim, talvez a primeira linha Muito boa tarde, Brasil. Começando mais um A Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, hoje muitos assuntos na nossa Roda da Fofoca. Sexta-feira, vocês sabem que a gente faz um balanço da semana, destaca os acontecimentos que mais repercutiram aí na opinião pública em geral e também nas redes sociais. Mas hoje nós vamos começar a nossa primeira página tratando de um assunto muito importante que foi falado essa semana, mas que hoje a gente tem também a versão da própria pessoa focalizada. Vamos começar a nossa primeira página de hoje falando do padre Fábio
Fábio de Mello. A gente já falou dele essa semana, na última segunda-feira, em relação à história da tia Socorro, no programa do Luciano Huck, não é? Vocês se lembram disso. Mas a gente falou também em relação à notícia que tinha saído sobre o padre Fábio de Mello estar com síndrome do pânico. E a partir daí, vários desdobramentos teve essa notícia, ela foi replicada de várias formas, uns acrescentando detalhes que não fazem parte da realidade, né? Outros emitindo opiniões sem ter todos os detalhes da história. Então o padre Fábio de Mello, como ele está em tratamento e não dá para ele ficar atendendo toda a imprensa, ele resolveu ele mesmo postar no Instagram dele o lado dele dessa história, não é? E dizendo inclusive, acreditem no que eu estou dizendo, porque acredite naquilo que eu estou falando, porque é ele que está passando por toda essa situação. Ele não desmente de jeito algum a síndrome do pânico, mas ele dá mais detalhes de como está a situação dele, né? Do tipo de tratamento que ele está fazendo, como é que isso aconteceu. Ele conta, inclusive, que ele já tinha passado por esse problema há tempos atrás, né? O que ele está tendo, na verdade, é uma recaída. Eu não sei nem se essa seria a palavra exata, porque quem tem síndrome do pânico fica bem e dependendo do rumo que a vida tiver, ou dependendo de algum acontecimento inesperado e muito forte, seja de alegria ou seja de tristeza, alguma coisa pode mostrar que a gente tem essa tendência e ela volta. Pode ter fases na vida. Eu, por exemplo, fiquei 20 anos sem ter. Né? Não tive nunca mais. E de repente, numa situação mais complicada, num momento mais estressante, você sente que a coisa ainda existe ali, que ela pode voltar a qualquer momento. Faz parte da natureza, da tendência da gente a esse tipo de coisa, é uma maneira também do ser humano reagir a momentos que possam parecer mais ameaçadores. Enfim, vamos ver o que ele diz certinho e fiquem com isso, que é a palavra dele, não é? Porque o padre sempre teve uma relação muito transparente com o público e não vai ser diferente agora. Ele nunca escondeu nada do que veio se passando na vida dele. Aliás, ele tem um livro que conta tudo sobre a vida dele. Então, eu achei muito importante, né, já que ele não tem energia para ficar falando disso com todo mundo várias vezes, que ele mesmo colocasse a verdade dele nas palavras no Instagram e que todo mundo tenha acesso e a gente pudesse repercutir através aqui do nosso programa. Então, vamos lá, que é o seguinte, olha só. Aliás, essa foto, né, que ele postou também tem um significado que a gente vai falar para vocês. E é o seguinte, vamos ler juntos o texto. O padre Fábio de Mello diz o seguinte, olha: meus queridos amigos, saibam por mim o que sobre mim é verdade. E é isso, não tem ninguém melhor para falar sobre ele, o que ele está sentindo, o que ele está passando, do que ele mesmo, né? Então é assim, saibam o que sobre mim é verdade. Há 3 meses enfrentei um problema grave familiar. Desde então, parei de dormir direito e passei a enfrentar uma angústia muito grande. Há 20 dias tive sintomas de síndrome do pânico, diagnóstico que já tinha tido 2 anos atrás e que superei muito rapidamente na época. Desta vez foi muito diferente. Fiquei praticamente 1 semana trancado em casa, com sensação de morte. Aí ele continua o texto, desde então estou fazendo um tratamento. Os medicamentos fizeram uma enorme diferença e fazem, viu gente? Fazem mesmo. Tenho conseguido cumprir meus compromissos e procurado fazer uma rotina mais leve que me permita estar entre amigos que amo. Estou me sentindo bem melhor, ainda que não me sinta inteiro. Agradeço muito o carinho de todos vocês e também dos jornalistas que nos procuraram querendo tratar com respeito e profissionalismo o que tenho enfrentado. Quando estiver mais inteiro, eu falarei mais sobre o assunto, pois sei que minha partilha poderá ajudar os que enfrentam o mesmo problema que eu. Por ora, é viver, buscar o equilíbrio que Deus me concede através das escolhas que posso fazer. A foto escolhida, e aí que vem o significado da foto, a foto escolhida para esse post não é por acaso. Ela é a expressão da leveza que quero sempre levar comigo. E tá aí o texto do padre
Fábio de Mello, né? Essa é a foto que ele escolheu, essa é a foto que ele postou juntamente com esse texto, porque ele acha que ele tem leveza nessa foto e é isso que ele quer carregar com ele sempre na vida, né? E esse momento difícil, essa fase difícil, essa volta da síndrome do pânico de uma maneira mais forte, não é? As coisas ficam tumultuadas até o nascimento, normalmente depois se resolve. Né, eu adorei a história. Eu sempre digo, independente das brigas que vai passar, mas tem uma criança na história. Então respeite essa nova vida que chegou. E é justamente isso que você disse. Ele só não foi visitar realmente o filho ainda. E pelo fato dos shows e da agenda não estar compatível, mas com certeza, e toda essa história vai acabar, viu? Vai acabar e vai acabar muito bem. Não importa se eles vão continuar juntos, se eles vão continuar separados, importa que eles criem juntos, né? Não geograficamente, mas compartilhem a educação e os cuidados com o filho e todo o amor que eles vão dar, com certeza, para essa criança. Ser marido e mulher é uma coisa, ser pai e mãe é outra bem diferente. É verdade. Né? Esse é o maior vínculo. Esse é o maior vínculo. O resto é secundário aí, viu? O Vitor também não falou nada. O Léo também não falou nada. Falou nada. Vai falar do sobrinho, pois né? Dá alguma notícia pra gente. Nas redes sociais deles só tem agendas, algumas fotos com alguns pensamentos, mas não falaram do filho. E o fã-clube também cobrando da Poliana, então quer dizer, eles estão no silêncio total, apesar da chegada do herdeiro. Então tem que aguardar aí, ver se eles se pronunciam. Agora, Maria Vitória e João Luiz são os filhos do Vitor, da dupla Vitor e Léo. Olha, gente, que a gente sabia que o Brito Júnior, tadinho, estava muito magoado, a gente sabia, né? Ele se retirou das redes sociais, depois que ele fez aquela imitação do Roberto Justus Robô, aquela coisa toda, porque até hoje ele não engoliu ser tirado da apresentação da Fazenda, né? Olha aí, foi quando ele fez a última imitação dele, saiu das redes sociais, mas ele está de volta e continua aprontando. Ele nunca engoliu essa história de ser tirado para o Justus entrar no lugar dele, né? E aí, fora toda a situação que ele viveu de meses e meses na geladeira da Rede Record de televisão, até vencer o contrato e ele, né, ir embora da casa, porque realmente não quiseram renovar. Ele volta para as redes sociais e ele voltou a dar outra tacada no diretor, no Rodrigo Carelli, que dirige o Dancing Brasil da Xuxa, dirige o Power Couple e vai continuar dirigindo a Fazenda a partir de setembro, agora a nova temporada. E ele, não sei se foi indireta para Xuxa, mas ele falou que o Carelli fez outro apresentador robô, a única que está no ar atualmente. A mais nova atração que o Carelli comanda é o Dancing Brasil. Então, não sei, mas ele não aliviou para ninguém. Que casa? Ele também está dirigindo a casa, mas a casa não existe, né, gente? Não emplacou aqui, é ruim demais. Não é? Eu acho que ainda baixo astral. No público brasileiro é um sucesso no mundo inteiro, né? Mas pra cá não Mas foi. Pro Brasil acho que não pegou. Pega. A única pessoa que assiste é minha mãe. Sua mãe adora. Não ganhou corpo ainda, né? Acho que não ganhou aquele corpo, não corpo, né? O brasileiro fica assim, às vezes, infelizmente, a gente vive num Brasil extremamente que todos, é comum passar por dificuldades, então às vezes virou ficar sem comer, às vezes ficar sem natural. comer, é natural, entendeu? Passar por dificuldade é natural, então você tá assim, fala, eu passo isso com tanta Exatamente, não quero mais ver isso não, já chega a minha se identifica, né? Assiste e fala, mas isso aqui já é minha realidade. Exatamente, pra que eu vou eu ficar já passo por isso, não, vamos buscar outra coisa que não tem em casa. Ai, vamos buscar alguma coisa que alivie a gente, porque... né? Que a gente dê um pouco de risada, ou que a gente torça de verdade para alguém lá muito baixo astral. E casou realmente com essa fase crítica que a gente está vivendo. Sim. Então acho que o pessoal estava por aqui desse tipo de coisa. Não emplacou. A única coisa boa na casa, continuo dizendo, é o Mion como apresentador. Enfim, o Brito disse o seguinte, olha, deixa eu ver. A Fazenda aí, tá na tela, né? Então tá. Segundo Maurício Steiner, diretor de Xuxa, conseguiu robotizar mais um apresentador. A área do Rodrigo Carelli é outra, fabricar androides. É estranho essa coisa aí, esquisito de robô mesmo, com Android? Né?
Olha aqui, magoado com a Record, onde foi demitido no final do ano passado, após passar longos meses na geladeira, Brito Júnior detonou o diretor da emissora. O apresentador, por meio de seu perfil oficial no Twitter na noite de anteontem, criticou Rodrigo Carelli, seu ex-diretor, quando esteve no comando do reality show A Fazenda. E ele falou: diretor da Xuxa conseguiu robotizar mais um apresentador. A área do Rodrigo Carelli é outra, fabricar androides, escreveu o Brito. Em fevereiro, o Brito já tinha detonado Carelli, diz que foi censurado, xingado e boicotado pelo diretor quando apresentava A Fazenda. E já no início de junho, nós estamos em agosto, o apresentador chegou a dar adeus às redes sociais após um bar de Roberto Justus em 2 vídeos, que justamente em que ele imitava o robô. Ele acha que todo mundo ali é robô. Ou seja, se ele falou que o diretor tem essa habilidade de criar androids, então ele está fazendo várias espécies em produção, série, né? em linha de produção. Xuxa, Marcos Mion e Roberto Justus. Eu acho que isso daí bate a porta do Brito justamente agora por conta da estreia do programa. Exatamente. Então vai passando, às vezes a pessoa... De investigação seja o caminho mais certo dessa história, do que realmente vir aí uma versão em que parece que, nossa, eles não estão fazendo nada demais, tadinho, sabe? Só foram para a delegacia porque um estava com uma arma que é permitida, mas é proibido ser portada. Os outros tinham uma arma, sim, só que eram armas para software, um tipo de esporte de tiro por aí. Ou seja, gente, cadê a faca, cadê o canivete, né? Cadê o susto que a polícia levou e agiu prontamente e não deixou que eles entrassem? Será que se eles entrassem lá, entrassem no parque de exposição, realmente seria só para participar da festa, sabe? Só para ir lá tomar uma cervejinha, só para ir lá bater palminha pro Wesley Safadão? Ah, me desculpe, eu entendo até a intenção de não se espalhar pânico, de não se gerar segurança, mas isso, insegurança na verdade, mas isso não pode prevalecer sobre a realidade, não é, dos fatos de que é real a história de que alguma coisa mais séria poderia ter acontecido. Não dá só para achar que eles iam entrar lá com tudo isso, ou pelo menos com uma arma que fosse, só para se divertir, só para participar da festa, só para não querer pagar ingresso. Gastaram muito mais, né, nos disfarces, sei lá, nos equipamentos, enfim, cada um tem direito à sua opinião, a versão da autoridade está colocada, o público está informado também dos detalhes de ontem, e aí cada um pode tirar a sua própria opinião. A minha é de que realmente uma coisa mais séria poderia ter acontecido lá dentro. A sensação que eu tenho é que ninguém estava brincando de segurança para ir se divertir na festa como se fossem adolescentes querendo, né, transgredir as normas, pular as etapas da lei. Não me parece esse tipo de coisa. Parece que era uma ação premeditada, organizada, e que alguma coisa mais séria poderia sim acontecer lá dentro. Mas os dois lados da história estão colocados aí. Eu continuo apelando para que sejam redobrados os cuidados de segurança. Embora tudo tenha funcionado muito bem, graças a Deus, em Uiuaçu, graças a um trabalho perfeito da polícia, né, a gente não sabe se algum outro tipo de coisa parecida possa acontecer em qualquer outro ponto do nosso país e a polícia ser tão feliz assim como foi a de Manhuaçu em impedir a possibilidade de que alguma coisa mais séria acontecesse lá dentro. Se essa história teve final feliz, não livra, né, de suspeitas de que a coisa poderia ter terminado diferente. E isso é um risco muito sério e que tem que ser realmente o mal cortado pela raiz. Então, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca, tudo tem que ser redobrado, triplicado, e é muito bom que os artistas também tenham consciência disso e os contratantes, os parques de exposição igualmente, tá certo? Aqui a gente fala porque além de tudo é o nosso dever de alertar, tá certo? Bom, vamos começar nossa roda da fofoca hoje, tá aqui o Vladimir Alves com a gente. Olá, tudo Sônia bom, Abrão, querido? muito boa tarde, tudo bem com você? Pronto para o balanço a blogueira que está aqui hoje com a gente, que é a Deia Cipri. Vamos falar de muita coisa legal.
Se o Facebook ganhou por enquanto a parada, né, a família do Cristiano está dizendo que houve um erro técnico e que provavelmente o Facebook vai ter que voltar atrás nessa história, a Justiça negou o recurso do Google, que tem as mesmas imagens, e já exige a retirada das buscas de imagens do Cristiano Araújo morto. Então, para o Facebook ainda existe uma batalha para tirar de vez isso do ar, mas o Google já está proibido, e pela mesma Justiça de Goiás. É uma coisa muito louca, né? Cada juiz tem a sua maneira de interpretar a lei. A Justiça de Goiás manteve decisão que obriga o Google a retirar dos resultados de suas buscas imagens e vídeos da necrópsia do corpo do cantor Cristiano Araújo, morto em acidente de carro em 2015. O que foi? Nossa, que absurdo, né? Mas o que você se surpreendeu? Não, eu tô dizendo de eles ainda ter que ficar se redimindo com essa história. Então, o Google já perdeu essa causa. A ação movida, e essa ação também foi movida pelo pai do Cristiano, pelo seu João Reis de Araújo. Em outubro de 2015, naquele mesmo ano, a Justiça pediu a retirada das páginas apontadas por ele dos resultados de buscas. Aí o Google falou que não, né? Entrou com recurso dizendo que, olha, não dá, a companhia não teria capacidade técnica de controlar todo o conteúdo postado a respeito do cantor por terceiros. Olha o absurdo. Que absurdo. Na decisão, o juiz substituto Carlos Roberto Fávaro, olha, Manita, seu parente, relator da ação, levou em conta o fato de que a família do cantor informou quais eram os links, as hashtags, né, que são a espécie de impressão digital dos vídeos, que deveriam ser removidos. O Google informou via assessoria de imprensa que não vai comentar o caso. Não tem o que comentar nesse caso. É um absurdo. Como absurdo maior foi o Facebook ainda poder estar exibindo essas imagens. Isso é um crime. Eu já falei isso aqui para vocês, não vou repetir novamente. Agora,